Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, nós iremos ler uma passagem curta a princípio, mas que nos traz um ensinamento rico a respeito da pessoa de Cristo Jesus, a respeito do Deus encarnado. Nós iremos ler nesta manhã o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. É certo, meus irmãos, que no ministério de Cristo Jesus, o tempo em que Cristo passou na terra, muitas pessoas foram até Jesus. Por diversas vezes, durante a passagem de Cristo na terra, nós verificamos as seguintes expressões: e as multidões o seguiam, e muitos o procuravam, e Jesus falava a muitos. Em certa ocasião, uma multidão estava com Cristo. A grande verdade é que Cristo, durante o seu tempo na terra, foi procurado por muitas pessoas, de forma secreta ou em meio a uma grande multidão. Muitos vão até Jesus nos dias de hoje. Muitos se achegam a Jesus nos dias de hoje. Mas a passagem que nós iremos ler é Jesus nos ensinando que nem todos que o procuram realmente o seguem. Então, nessa manhã, eu gostaria que nós pensássemos: quem são aqueles que seguem a Cristo Jesus? Leia comigo. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Diz assim a palavra do nosso Deus: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, obrigado a Deus pelo dia que o Senhor nos dá, por esta manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem para nós. Que façamos isso, ó Pai, como corpo, como igreja, que cultua o Senhor ao se colocar diante da Tua palavra. Pedimos as Suas ricas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, muitos vão até Jesus, mas nem todos realmente seguem a Cristo. Vemos aqui nessa passagem 3 cenas, ou 3 possibilidades, ou 3 momentos em que pessoas são colocadas à prova pelo próprio Cristo Jesus a respeito do seu coração, da sua intenção quando estão com Ele. Cristo indo pelo caminho afora, certamente com uma multidão novamente o seguindo, a palavra nos diz que alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós vamos ter 3 expressões de seguir. Um que se manifesta, um que é interrogado por Cristo e outro que se manifesta. 3 pessoas que se achegam de alguma forma a Cristo Jesus e são colocadas à prova a respeito de querer segui-lo. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Para onde o Senhor for, Senhor, aonde o Senhor
quiser estar, lá eu estarei. É o primeiro. A primeira sentença é aquela que demonstra que há um desejo de estar onde o Senhor está, há um desejo de estar com o Senhor, há um desejo de ir com o Senhor, aonde quer que Ele pise os pés, lá eu estarei. Este homem está dizendo. Mas Jesus apresenta algo a mais a este homem que estava com Jesus, procurava Jesus. A primeira resposta, então, de Cristo Jesus, acompanhem comigo no versículo 58, é: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para esse homem, não é: ó, meu irmão, eu não sei se eu vou ter uma casa para me receber ali. É de fato que onde Jesus chegou, ele teve um teto para ficar. Aonde Jesus foi, tinha alguém para recebê-lo. Os discípulos davam um jeito. Havia sempre um lugar para Jesus ali descansar. Então, o que Jesus está querendo dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? O que Jesus está apresentando a esse homem? A grande verdade, meus irmãos, é que Jesus está apresentando a esse homem algo muito mais profundo que o cristianismo nos ensina. Que aqueles que querem realmente seguir a Cristo devem compreender que não terão lugar neste mundo. Jesus usa um exemplo que era muito comum em sua localização: as raposas tinham a sua toca, ou seja, as raposas tinham para onde correr quando a coisa fica difícil. Um ambiente seguro, um porto seguro, um lugar para descansar. Um lugar para se proteger, um lugar para ter abrigo dos inimigos. Os pássaros também podem voar para os seus ninhos e se abrigarem, fugir de predadores. Mas Cristo está dizendo que ele não é aceito, não seria aceito onde quer que ele estivesse. Algumas passagens que nos ensinam isso durante o ministério de Jesus, se você gosta de anotar, anota no cantinho da sua Bíblia. João 5, versículos de 15 a 18, nos ensina, depois de Jesus ter realizado muitos milagres, diz: homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia o curado. Um homem diz aos judeus que Jesus havia os curado, versículo 15, e o 16, e os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. João 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, que quem não comer dele, de quem não estiver com ele, não terá a salvação, João 6,66 nos diz: e muitos dos seus discípulos o abandonaram. Mateus 8,34 nos ensina: então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles os gadarenos. Pediram para que Jesus se retirasse. João 1, de 18 a 19, quando Jesus nos ensina: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu lhes escolhi. Se nos achegamos a Cristo Jesus, Ele nos apresenta algo muito mais. Seguir a Cristo Jesus é compreender que não temos lugar neste mundo, que devemos esperar que este mundo não nos aceite. Se o mundo não aceitou o Filho de Deus, e não é não aceitar de simplesmente deixar de lado, mas de atacar, de subjugar.
Meus irmãos, se queremos seguir a Cristo Jesus, devemos ter a compreensão de que o mundo não irá nos querer. Pelo contrário, irá nos odiar. Mas o que isso significa de forma prática? É que por muitas vezes seremos perseguidos, seremos excluídos, seremos confrontados. Se você ainda está no ambiente escolar, saiba que por defender a Cristo Jesus, você pode perder muitos amigos. Você pode ser excluído das rodas dos seus amigos. Na faculdade, no seu trabalho, você poderá ser excluído, você poderá perder oportunidades simplesmente por defender a sua fé, por seguir a Cristo Jesus. A sociedade não quer Cristo da forma com que Ele é. Busca um Cristo que atenda às suas satisfações. Mas o verdadeiro Cristo, que não teve lugar neste mundo, que foi odiado, que foi perseguido, que sofreu, morreu em nosso lugar para que nós caminhássemos o seu caminho de cruz. Quando Cristo caminha à cruz, Ele está caminhando os nossos passos, os passos que éramos para dar. A morte eterna nos foi garantida por meio do nosso pecado, mas em Cristo Jesus somos feitos novas criaturas. Seguir a Cristo Jesus não é só compreender que o mundo não nos quer, mas é aceitar que o mundo não nos quer. Vejam, meus irmãos, o grande problema não é o mundo não nos querer, é nós ficarmos incomodados por o mundo não nos querer, e dessa forma começarmos a fazer mais coisas para que o mundo nos aceite. Cristo já nos garantiu que o mundo não ia nos querer. No mundo, a vez de passar por dificuldades, por tribulações. O mundo vos odeia porque odiou a mim, Cristo disse. A certeza do crente é que não temos lugar neste mundo. Devemos desconfiar e devemos nos incomodar quando nós estamos muito acomodados ou confortáveis com o mundo em que vivemos, com a desigualdade, com a imoralidade, com a injustiça, com a mentira, com as falcatruas. Quando isso não passa mais a incomodar o nosso coração, significa que estamos acomodados ao mundo. E a primeira palavra de Cristo é essa: eu não tenho lugar nesse mundo. Esse mundo não me aceita como eu sou. Da mesma forma, meus irmãos, se queremos seguir a Cristo Jesus, devemos compreender, como a própria palavra nos ensina: bem-aventurados que sofrem pelo meu nome. Bem-aventurados, felizes são os que sofrem. Mas espera aí, como é que você pode ser feliz sofrendo? Quando eu sofro pelo nome de Cristo. Quando eu sofro pelo nome de Cristo, quando eu sou excluído, quando eu perco amigos, quando eu perco uma promoção, ou quando eu sou afligido. Espera aí, pastor, mas você consegue ser feliz nisso? Essa felicidade é diferente, meus irmãos. Essa felicidade é aquela felicidade que compreende que nós não somos desse mundo, que esse mundo vai passar, que as dificuldades, embora existam, que os obstáculos nos são entregues, eles passarão. Somos peregrinos, passando por este mundo. Cristo, orando ao Pai, disse: Senhor, os meus. João 17 é uma oração para os crentes. João 17 é uma oração de Jesus Cristo feita para o seu povo. Senhor, eles não são deste mundo, embora estejam aqui, livra-os do mal. O meu desejo, Cristo diz, é que os que o Senhor me deu estejam comigo. Vejam, meus irmãos, que muitos procuram a Cristo, mas nem todos o seguem, porque seguir a Cristo significa compreender e se satisfazer em não pertencer a este mundo. Compreender e se satisfazer em não fazer parte deste mundo. Mas não fica por aí, Cristo continua então caminhando, e agora Cristo se achega a outra pessoa,
E Cristo o chama. Uma convocação direta. Vejam no versículo 59, a outro disse Jesus: segue-me. Jesus, o próprio Cristo, chamando provavelmente alguém que estava o acompanhando, alguém que estava procurando os seus ensinamentos, alguém que estava procurando estar cada vez mais próximo de Cristo. Então Cristo responde favoravelmente: segue-me, esteja comigo, seja um dos meus. Então a resposta do homem é: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus então diz: deixe os mortos aos mortos e pregue o reino de Deus. O segundo ponto que eu gostaria que nós refletíssemos nessa manhã é que seguir a Cristo Jesus também é estabelecer prioridades, reconhecer prioridades. Meus irmãos, não tem nada de mal esse pedido desse homem. A cultura judaica, a família sepultar os seus mortos era algo de honraria. Este homem não estava pedindo algo absurdo para Jesus, estava pedindo algo nobre. Senhor, deixa eu ir sepultar o meu pai. Mas Cristo, compreendendo o coração, aponta a questão da prioridade. Muito provavelmente, os teólogos, é quase um consenso que esse chamado de Jesus era um chamado imediato. Provavelmente Jesus já estava saindo do lugar onde estava. O sepultamento, a cerimônia fúnebre judaica levava alguns dias de cerimônia. Muito provavelmente Jesus está pedindo prontidão para este homem. Jesus estava passando por ali, então chamou aquele homem e disse: vamos. Assim como chamou os discípulos que estavam em seu trabalho. Alguns domingos nós vimos aqui na igreja o chamado de Levi, de Mateus. Quando Jesus o chama, ele levanta na hora e vai. Meus irmãos, muitas vezes nós colocamos motivos nobres à frente de Cristo Jesus. A segurança financeira do nosso lar, a saúde de nossa família, a nossa dedicação aos estudos, são coisas nobres que devem ser prezadas, que devem ser buscadas, que nós devemos tomar cuidado. Mas quando isso sobrepõe a nossa caminhada com Cristo Jesus, é o que Cristo está dizendo: deixe aquilo que os corações humanos buscam como segurança em seu devido lugar. Deixe os mortos com os seus mortos. Deixe a segurança financeira para quem vive pela segurança financeira. Deixe a sua vida acadêmica, o seu desejo por uma grande carreira, com aqueles que vivem por isso. Não ponha Cristo Jesus à frente atrás de nada. Ponha Cristo Jesus sempre à frente, pronto a seguir a Cristo Jesus, mesmo que isso vá fazer você desistir do seu maior objetivo de vida. Muitas vezes, motivos nobres, que são corretos, que nós devemos buscar, podem se interpor, se colocar na frente de seguir a Cristo. Se o primeiro ponto que Cristo nos ensina é: compreenda que você não tem lugar neste mundo. Compreenda que o mais coerente é que o mundo te odeie por seguir a mim. E não só compreenda, mas se satisfaça nisso. O segundo ponto é: não tenha nada, por mais nobre que possa ser, acima de mim. Não tenha nada. Muitas vezes criamos nossa família, amamos, cuidamos, mas a nossa própria família pode se tornar o nosso ídolo. Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso lar pode se tornar o nosso maior ídolo. Tudo aquilo que o seu coração se apega como razão última da sua esperança. Se eu lhe perguntasse hoje, o que lhe dá segurança em sua vida? O que lhe dá segurança a seguir em frente? É ver a sua conta?
equilibrada? É ver a sua família saudável? É ter uma vida tranquila? É isso que lhe dá segurança na sua vida? Ou é o fato de reconhecer que Cristo morreu por você? Novamente, meus irmãos, eu quero deixar muito claro que nada dessas coisas são erradas de se buscar. Uma segurança financeira, uma vida saudável, um bem-estar familiar, tudo isso devemos buscar, mas nada disso pode se sobrepor ao nosso Senhor. Muitos se achegam a Cristo, mas quando colocados à prova, carreira, dinheiro, prazeres, seja qual for, meus irmãos, podem ser dos menores aos maiores, pode ser de querer ficar em casa vendo uma TV em vez de vir cultuar ao Senhor, pode ser em se calar quando ver o nome de Cristo ser denegrido, pode ser se calar diante de algo que você deva se colocar na sua escola, no seu trabalho, contrário, e dizer eu não concordo, eu não aceito. É deixar de rir de piadas entre os seus amigos que difamam a sua fé, o nome de Cristo. Vejam, meus irmãos, eu não estou falando de grandes coisas apenas. As pequenas coisas, nobres, justas, que muitas vezes deixamos. Aqueles que estão com Cristo amam acima de todas as coisas. E por último, então, mais um homem se achega a Cristo Jesus, versículo 61, dizendo: seguir-te-ei, Senhor. Seguir-te-ei novamente, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero caminhar com o Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Novamente um motivo nobre, Senhor, só deixa eu dar tchau, só deixa eu me despedir. Então Cristo novamente adentra o coração humano e vai na questão mais profunda. Cristo não está simplesmente punindo esse homem por querer se despedir, não é este o ponto, mas é o cerne do nosso coração, de muitas vezes querer seguir a Cristo, mas sempre olhar para trás. Ter um coração dividido significa dizer que quer seguir a Cristo, mas sempre estar ponderando se realmente vale a pena. Sempre estar ponderando, colocando Cristo numa balança para decidir o que é melhor agora. O que é melhor fazer agora? Será obedecer a Cristo ou satisfazer meu coração? Obedecer a Cristo ou fazer aquilo que eu quero? Obedecer a Cristo, seguir a Cristo ou ganhar vantagens? É o que Cristo está dizendo, que o simples fato de ponderarmos, ou seja, o simples fato de fazermos uma análise do que vale mais a pena, Cristo já diz, esse não está apto a entrar no meu reino. Aquele que põe a mão no arado, eu creio que muitos aqui sabem o que é isso, aquele põe a mão na enxada. Quando você põe a mão na enxada para caprinar, você sempre vai para frente. Cristo está dizendo, aquele que quer me seguir, aquele que dá o primeiro passo, mas olha para trás, para lembrar das coisas que deixou, para lembrar das benfeitorias que poderia ter ganho. Poderia ter muito continuar com meus amigos na escola, na faculdade, poderia ser aceito, poderia ser chamado para as festas, poderia ser convidado para jantar, poderia ser benquisto, poderia ter recebido aquela promoção, poderia estar bem com meus colegas de trabalho, era só me calar. Aqueles que olham para trás e ponderam o que podem ter perdido, estes não servem, estes não seguem a Cristo Jesus, meus irmãos. Aqueles que sentem saudades, muitas vezes podemos nos pegar com saudosismo, saudade daquilo que desfrutávamos antes de Cristo. Um coração dividido, como o Tiago diz, coração dobrado, não serve. Quando Cristo nos chama a segui-lo, Ele nos chama a compreender que não temos lugar nesse mundo, meus irmãos, que passaremos por dificuldades aqui sim, mas que não termina aqui a nossa história.
A nossa história está caminhando para a eternidade com Cristo, aquele que nos chamou. Você compreende isso? E não só compreende, mas você se satisfaz. Esse é o grande ponto, não é só entender, mas é ao entender, tomar isso como aquilo que satisfaz a sua vida nos momentos difíceis. Compreendemos, meus irmãos, que não existe motivo mais nobre que possa ser colocado à frente de Cristo. E por último, meus irmãos, não pondere se vale a pena ou não seguir a Cristo. Não sinta saudades da sua vida antes de Cristo, por mais prazerosa que ela possa ter lhe sido. Não olhe para trás, não pondere, não sinta saudades, mas se regozije nesta nova vida. 3 aplicações que eu gostaria de trazer nesta manhã. A primeira é que seguir a Cristo, não procurá-lo, seguir a Cristo, é estar seguro em não pertencer por pertencer. O que eu quero dizer? Que seguir a Cristo é ter a segurança de não pertencer a este mundo por pertencer ao povo de Deus. É ter a segurança que não temos lugar neste mundo, pois não somos deste mundo. É ter a segurança em momentos difíceis de saber que isso passará. E não só passará, mas será transformado em eternidade. A primeira aplicação desse texto. Você tem essa segurança? Quando vê tantas injustiças, tantas coisas ruins acontecendo com você, quando você passa por dificuldades, quando a sua fé é provada, estar com Cristo lhe dá uma segurança de que os dias ruins passarão? Essa segurança está em você? Se você quer essa segurança, para isso, você não só tem que procurar a Cristo, mas passar a segui-lo. A segunda aplicação, meus irmãos, é que se queremos seguir a Cristo, precisamos definir a nossa prioridade. Se queremos seguir a Cristo, precisamos defini-lo como nossa prioridade. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscar uma segurança financeira, buscar saúde, buscar um lar bem estabelecido, mas sempre com Cristo como Senhor de todas essas coisas. E por último, seguir a Cristo é ter a satisfação plena que não nos permite olhar para trás, que não nos traz contentamento. É olhar para a nossa vida antes de Cristo e dizer: não há nada que me faça renegar a este caminho. Lembrem-se que o caminho que Cristo percorreu até a cruz era o nosso caminho. E Cristo não olhou para trás. Cristo pagou um preço para que nós hoje pudéssemos andar pelo seu caminho, não mais pelo nosso. Os nossos pés agora, que seguem a Cristo percorrendo o seu caminho, segundo a sua vontade, para o bem de todo aquele que nele crê. Meus irmãos, muitos procuram a Cristo, mas somente aqueles que reconhecem a obra de Cristo, que a aceitam, que tomam para si a sua obra, são os que o seguem. E um dia o nosso Cristo voltará. E Ele conhece aqueles que o seguem, porque Ele sonda os corações, como nos ensinou aqui. Cristo sondou o coração desses homens, sabia o que se passava no coração, e Cristo conhece o coração de cada um de nós. Conhece porque Ele viveu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os que creem e o buscam, o seguem. Que Deus nos abençoe essa manhã, meus irmãos, a sermos reconfortados, que sejamos fortalecidos por saber que nós somos aqueles que realmente querem seguir a Cristo. Não só o procuram, mas compreenderam que não temos lugar nesse mundo, e tudo bem. Que compreendemos que não há nada que se sobreponha ao nome de Cristo, exatamente. E aqueles que não olham para trás, porque não há nada que possa ser comparado a seguir a Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tamanho amor, obrigado por tamanha misericórdia demonstrado na pessoa de Cristo Jesus. Senhor, não somos nada, pois estamos entregues ao nosso coração pecaminoso. O nosso desejo sempre é fazer aquilo que é contrário ao Senhor. A Tua palavra nos ensina que éramos filhos da Tua ira, mas em Cristo, o preço do nosso pecado foi pago. Em Cristo, aquilo que nos era garantido não está mais sobre nós. Em Cristo recebemos uma nova vida. Em Cristo agora vivemos, respiramos. Em Cristo temos o poder de sermos chamados filhos teus. Em Cristo agora podemos lutar contra os nossos pecados. Em Cristo agora, Senhor, este mundo não nos atrai mais. Em Cristo, nada nos é mais importante do que Ele. Senhor, que isso seja verdade em nossa vida. E se ainda não é, Senhor, que Teu Santo Espírito nos conduza não só a compreender, mas a nos satisfazer e viver nesta verdade. O Senhor chama pecadores ao arrependimento. Ajude-nos a levantarmos prontos da nossa cadeira de comodismo, de simplesmente concordar com as coisas erradas que acontecem. Não nós, Senhor. Não aqueles que foram chamados para seguir-te. Obrigado mais uma vez, porque a obra de Cristo Jesus nos conquistou. E é no nome dele que oramos. Amém.